Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos no segundo vídeo da série Mergulhando para Dentro de Si. Gente, é um prazer maravilhoso poder falar sobre esses assuntos que eu amo tanto. E o quanto eu estudei já sobre isso na naturologia, na psicologia, hoje na psicologia positiva, com os processos de mentoria, eu acabo aprendendo mais a direcionar de forma mais estratégica esse caminho, né, de questionamentos, né, de quem eu sou, o que eu acredito, para onde eu desejo ir, né, essas perguntas que são seculares aí e que acompanham todo o desenvolvimento humano, né, ao longo de séculos, essas grandes questões e que são urgentes de se responder, né, quem eu sou, né, e quem é você? O que você poderia me responder? Quem é você? Respondendo a essa pergunta, nós trazemos muito sobre esse repertório, sobre essas informações que nós temos sobre as nossas crenças. E sobre crenças, né? Crenças que é o nosso objeto de estudo aqui nessa série. Então, vamos falar sobre crenças. Muitos de vocês me perguntam, né, o que são crenças, como que elas interferem, será que elas interferem mesmo tanto na vida da gente? Vamos lá, eu já falei um pouquinho no vídeo 1, né, sobre algumas crenças que eu tenho, algumas manifestações das minhas crenças no meu dia a dia, e eu vou compartilhar um pouco mais sobre a minha história, porque eu posso falar sobre a minha experiência, sobre experiências dos meus imersos ou das minhas mentorandas, e aí eu trago exemplos, né, fidedignos, né, exemplos dos meus interagentes, para que vocês entendam de uma forma muito prática, muito simples, o que são crenças e como elas interferem nas nossas escolhas. Eu quero que vocês percebam que absolutamente tudo, tudo na vida de vocês, tudo, e eu já disse isso no primeiro vídeo, tudo que acontece na vida de vocês faz sentido vocês viverem, né? Tem algum significado, vocês já sabiam que isso ia acontecer, ou nada é muito diferente do que tem dentro de vocês acontece fora. É um pouco disso. É um pouco disso, não, é tudo isso. Então, assim, quando a gente acredita num limite de conquista, existe uma crença ali de que esse limite exista, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu ouvia algumas coisas dos meus pais, né, do meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, eu ouvia dos meus avós, dos meus tios, dos meus primos, conceitos que eles tinham, verdades que eles tinham, olhares que eles tinham, crenças que eles tinham, né, por causa da lente que eles usavam para identificar o mundo. E eu, quando criança, comecei a identificar isso como uma verdade, pegar para mim isso como uma verdade. Eu aprendi que é assim, então deve ser dessa forma. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram aquela história, né, que é uma história que ilustra muito bem uma crença, por exemplo, muito simples. Que o namorado chega em casa para jantar e a mãe faz um peixe maravilhoso para encantar o novo genro. Então a namorada pede: mãe, faz aquele peixe maravilhoso, que ele gosta de comer peixe, e a mãe faz aquela receita familiar deliciosa e realmente encanta o namorado, que gosta e faz peixes, então ele entende de culinária. E ele falou assim: nossa, que diferente essa receita, por que vocês fazem dessa forma? Vocês cortam a cabeça, né? E cortam o rabo, por que vocês fazem assim? Me explica essa receita. E aí ela pergunta: vou perguntar para minha mãe, porque ela fez isso. Ela falou: não, porque a gente sempre faz assim, essa é a receita, a minha mãe sempre fez assim. E aí elas perguntam para a avó: vó, por que essa receita? Como que a senhora faz? Como que a senhora aprendeu essa receita? Ela falou assim: bom, essa receita eu faço e eu corto a cabeça e o rabo do peixe, porque eu sempre tive uma assadeira pequena para caber no forno. Então era por isso que eu cortava. E aí isso foi
se repetindo de geração em geração. Então é um exemplo muito simples, mas é para ilustrar, para mostrar para vocês que a gente toma comportamentos, né? A gente toma hábitos para nós, comportamentos, escolhas para nossa vida, mediante de uma repetição. A gente não contesta, a gente só compra a ideia e repete, tá? Então a crença, ela passa por um processo muito próximo a isso. As crenças, elas são tão internalizadas que elas internalizam até os 7 anos, o primeiro setênio, né, de vida, então até os 7 anos de vida, e determinam depois muito do nosso olhar diante da vida, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu sempre conto isso nas minhas palestras, quando eu falo sobre crenças, né? Quando eu era criança, minha avó, eu vinha passar as férias na cidade de Jaú, que minha avó morava em São Paulo, e minha avó fazia um pão caseiro, muito saboroso, muito gostoso. Era o pão da Bisa, que a gente chamava. E eu amava aquele pão quentinho, passava aquela manteiga, sabe aquela manteiga aviação, bem amarelinha, gostosa, e que tinha mais no interior, acho que minha mãe não comprava em São Paulo, então tinha um sabor mais especial e também todo um contexto afetivo, né, nesse momento. E aí minha avó cortava o pão e ela falava assim, ai, olha, o bico do pão é pra Bruna. Ó, o bico do pão é pra Bruna. Eu não queria comer o bico do pão, eu gostava do miolo, né, da parte do meio, que tinha bastante miolo, fofinho, macio, e ela me dava o bico do pão, que era mais seco, tinha tanto miolo. E eu não queria. Ela falou assim, não, mas quem come o bico do pão casa com um médico. E eu era uma criança, meu objetivo não era eu nem pensava em namorar, muito menos namorar um médico. O médico, eu imaginei uma criança imaginando namorar um adulto, né? Não passava na minha cabeça. E ela falava isso. E ela falou isso por 1000 vezes, mais de 1000 vezes. Ela sempre repetia isso, sempre me dava o bico do pão para eu casar com o médico. E eu era a única neta na época, depois de muitos anos nasceu a Maria Clara e depois a Gabriela. Mas antes delas nascerem, nasceram muitos meninos. E aí ela falava para os meninos assim, quando vocês crescerem, vocês vão ser médicos. E para mim ela nunca dizia isso. Ela dizia para eu casar com um médico. Minha avó fez isso com o maior amor do mundo, porque minha avó é muito amorosa, muito carinhosa, até hoje ela tá com 90 anos de idade. E ela era casada com um médico, meu avô médico, e é um dos homens, um dos seres humanos, talvez acho que o ser humano mais iluminado que eu conheci na minha vida. Então ela era extremamente feliz casada com esse médico. Então o que ela estava desejando para mim? Que eu fosse feliz tão quanto ela. Ela estava desejando melhor para ela. Ela estava desejando que eu tivesse essa vida incrível, doce, ser amada, se sentir segura com um homem, encantador como meu avô. Então ela estava desejando o melhor que ela poderia desejar para a primeira neta dela. E isso é lindo. E aí eu fui absorvendo isso. Na minha casa, com meu pai e com a minha mãe, eu não percebia, né, estímulos de, o que você vai ser quando crescer. Não tinha muito esse assunto, né? Mesmo na época da faculdade eu falei um pouco, falei mais com a minha tia sobre isso, mas não era um assunto assim, sabe, de estímulo. Não tinha. Enfim, eu tinha um estímulo de casar com um médico. E o que tá por trás? Não que minha avó falasse isso, mas o que tá incutido nisso? E lógico, é super coerente com a geração que a minha avó faz parte, né? Ela dizia que eu tinha que casar com um médico, que eu não precisava fazer medicina. Bastava eu casar com um médico. Então o que tá incutido ali? Que o homem que traz a segurança financeira, o homem que precisa ter carreira profissional, que a mulher não precisa se preocupar com isso. Mas é porque é coerente com a geração dela mesmo. E pensava-se assim, a mulher não ia pro mercado de trabalho. E eu casei com um médico. Entendem isso? Eu casei com um médico. Eu não fiz medicina, também nunca foi meu interesse. Mas eu casei com um médico. Não significa
que é igual praga de mãe, né, que dizem, né? Porque praga de mãe dá certo porque é uma crença tão incutida no subconsciente da pessoa que vira uma crença, por isso que dá certo, entendem? Praga, mandinga, tudo se você acreditar isso vai dar certo e funciona. Porque na verdade é você que está determinando as coisas acontecer. Mas a minha avó sempre falou muito sobre isso. Não significa que eu fui atrás de um médico? Lógico que não, mesmo porque eu morava em Floripa, meus amigos eram todos surfista ou naturólogo. Os bicho grilo, tinha uns amigos do direito, e não tinha contato com o pessoal da medicina lá em Floripa, mas eu vim umas férias para Jaú. E eu sempre tive, olha só que interessante, eu sempre tive uma certeza. Não sei porquê. 3 certezas. Algo me dizia que eu ia casar com alguém que de alguma forma estivesse ligado ao meu avô. Talvez eu pensasse isso para me dar segurança, né? Ou até porque a minha avó falava sobre isso. Eu tinha certeza também que ele tinha um carro verde. Não sei porquê também, era uma intuição que eu tinha. E eu também tinha uma intuição de que tinha alguém mais velho cuidando dele. Mas isso são outras histórias. Mas são crenças, né? Que eu fui acreditando tanto nisso. Muito bem. Eu vim passar as férias aqui em Jaú. Conheci o Guilherme, que é o meu marido. Eu gostava de outro homem, eu era apaixonada por outro homem. Sofria, chorava com ele. O Guilherme ficou um grande amigo meu e eu chorava pensando no outro e ele super apoiando. Ele já tinha os interesses, mas eu não percebia porque eu só falava do outro lá. Mas a hora que a gente foi ficando muito amigo, lá no meu subconsciente tocava uma musiquinha. Sabe, uma musiquinha romântica de fundo, sem eu perceber, porque foi acionado alguma informação lá do meu passado, que minha avó dizia que você vai ser feliz se for um médico, porque eles são carinhosos, porque eles são doces, porque eles são fiéis, porque eles são amorosos, porque eles são gentis. Tudo isso que minha avó via no meu avô, que ela passava, que ela era feliz, aquilo lá falou assim, a minha zona de conforto falou assim, isso eu conheço, isso eu sei administrar, esse tipo de homem. Porque eu não, era apaixonada por outro cara que não tinha nada a ver com isso e eu não tinha segurança nenhuma. No entanto que ali, naquela paixão, eu falei, eu nunca mais quero me apaixonar na minha vida. Nunca mais, porque eu fico burra, cega, surda e eu não quero. Eu quero ter consciência absoluta de tudo que acontece na minha vida. Só que aquela musiquinha começou a tocar. Então o Guilherme foi chegando na minha vida aos poucos, mas ele fazia parte da minha zona de conforto, da minha zona conhecida. Eu sabia administrar uma relação com um homem mais velho, né? Ele é 8 anos mais velho e hoje não faz diferença, mas antes fazia diferença. E que aquilo lá tava tudo bem, tá tudo bem, ó, isso é bom. Foi sinalizado no meu subconsciente. E aí eu abri as barreiras para eu conhecer, e aí a gente, de amigo, ficamos muito tempo, e depois a gente se abriu pra gente namorar, enfim, e eu depois comecei a criar amor por ele. Nunca foi paixão, eu acho que nem pra ele foi paixão, foi algo realmente construído. Então o que eu quero dizer? Que ali a minha avó plantou uma semente de que casar com um médico era uma segurança emocional, de que era felicidade, que eu ia ter uma estrutura familiar bacana. Então acionou uma crença minha, que foi formada até os meus 7 anos de vida. E eu escolhi e casei com um médico. E aí quando me dei conta, eu não lembrava dessa cena do pão, eu não lembrava que minha avó falava casei com um médico, eu não lembrava disso. Mas quando eu estava fazendo um exercício em transe para lembrar de crenças num treinamento pessoalmente, tava eu e meu marido e o cara lá fazendo, né, trabalhando nosso transe para acessar nossas lembranças da infância e tudo mais, papapá, chegou nessa cena e eu comecei a chorar. E eu olhei pra cara do meu marido e comecei a chorar. Ele, que você tá chorando? Eu falei, você é médico? Ele, sim. Aí eu contei pra ele, falei, olha, tá vendo? Eu honrei o que a minha avó disse.
porque eu não tive medo, né? Então tudo isso foi, e tudo isso é um processo inconsciente, nada claro, nada evidente, mas tudo fazia sentido lá no meu subconsciente. Então vocês entendem que a crença, ela determina. Então a casa que você tem, tipo de relacionamento que você tem, quanto você ganha, o seu trabalho, a sua saúde física, que mais? A sua espiritualidade, tudo vem dessas crenças. Observe aqui. Aqui é a nossa zona conhecida. Eu tenho que aprender a fazer o contrário, o inverso, né, gente? Eu vou aprender. Zona conhecida é a zona de conforto que as pessoas estão e falam assim, não, aqui eu domino. Isso faz parte do desenvolvimento do nosso cérebro, porque nós precisamos saber por segurança onde nós estamos. Por segurança, nós precisamos saber onde nós estamos, quais ações que nós devemos ter, aonde nós podemos trilhar para sobrevivermos. Isso daí foi desenvolvido, é a luta e fuga, a energia da luta e da fuga que o ser humano precisou desenvolver na época do Homem das Cavernas, né? Acho que eu já falei sobre isso, eu não quero ser repetitiva. E aí, por sermos assim, precisarmos dessa defesa de segurança, nosso cérebro desenvolveu essa capacidade de administrar uma energia para que, se precisar, se estivermos num lugar sem segurança, a gente precisa correr ou lutar. Então, quando eu tô num lugar conhecido, eu falo assim, não, isso eu conheço, então eu não preciso estar atento, alerta a todo momento. Porque se a gente tá alerta a todo momento, a gente gasta muita energia, né? O corpo precisa de muita energia. Então, existe um lugar aqui na nossa mente, que é onde a gente não precisa estar a todo momento em alerta, com adrenalina no corpo, com um nível de hormônios de cortisona, né, que é liberado pelo estresse. Então é um lugar de conforto. Aqui não, aqui é seguro, então eu posso ficar, eu não preciso gastar energia. Então sempre a nossa mente vai querer nos levar a um lugar conhecido. Então por isso que muitas vezes a gente está trabalhando num lugar que a gente não gosta, a gente não é feliz, mas a gente não tem coragem de sair desse emprego, porque aqui é seguro, a gente dá essas desculpas, né? Ah não, mas pelo menos tem todo mês um dinheiro, melhor do que empreender e montar um próprio negócio, porque é muito arriscado. Tá vendo? É sempre o medo do novo. Então tá todo aqui, a tua história de vida tá aqui. Os seus relacionamentos, as pessoas que você convive no seu trabalho, quanto você ganha, o caminho que você faz, o supermercado que você vai, o seu relacionamento com os seus filhos, quanto você pesa, tá tudo aqui dentro. Mas vocês estão vendo que existe um limite? Existe um limite. Aqui fora desse limite tá tudo que você ainda não conquistou. Aqui fora tá tudo que você deseja e tem medo de ir atrás, porque aqui tem uma zona do medo, esse espaço aqui, ó. Por isso que os novos hábitos, mudanças de novos hábitos, gera tanto conflito interno, porque você tem que passar pela zona do medo para chegar aqui, que é na zona da realização, do sucesso, da plenitude, da felicidade. Precisa ter muita coragem para romper uma barreira e trazer toda essa felicidade, toda essa realização, todo esse amor, toda essa plenitude, todo esse sucesso financeiro pra cá, pra sua zona de conforto. Por isso que eu falo que esse negócio de saia da zona de conforto é uma bobagem enorme, porque nunca vai funcionar. É você trazer isso pra dentro, entendem? Vocês precisam trazer isso pra cá. Empolgação, felicidade, amor, alegria, realização pra cá. Pra sua mente falar assim, uau, na minha zona de conforto tem plenitude, sucesso, saúde, equilíbrio, sensatez, inteligência emocional, qualidade de vida, tempo, prazer, alegria, dinheiro, fortuna, conforto, luxo. Eu não sei o que você deseja, mas ele tem que estar aqui dentro. E não você toda hora fazer esse movimento. É muito mais inteligente, você vai para fora e traz para dentro. Só que imaginem que essa zona de conforto aqui de vocês,
é como se fosse uma grande célula do corpo. Quando um vírus invade o nosso corpo, a nossa célula, ela vai o quê? Lutar contra, não é? Nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, ele cria defesas para expulsar o vírus, expulsar a bactéria, não é assim no nosso corpo? Com a nossa zona de conforto é a mesma coisa. Todas essas coisas que você coloca novas aqui, novo hábito, eu quero perder peso, eu vou lá e faço 5 vezes por semana na academia, nós vamos falar sobre isso depois, mas é muita invasão num corpo, numa estrutura celular. Se a gente colocar muitos vírus, o nosso corpo vai combater demais. Então nós vamos falar num outro vídeo sobre como fazer isso, mas é muito mais inteligente você inserir isso na sua zona de conforto. E é isso que nós vamos fazer nessa série. Nós vamos aprender a colocar tudo que você deseja, aqui dentro. Tem uma frase que diz: se você não sabe onde você deseja ir, qualquer lugar serve. Preciso ver exatamente se é do Dale, que é essa frase, a autoria dessa frase. Mas eu prefiro uma frase do João Paulo Dias, que é um grande empreendedor. Se vocês quiserem empreender, depois me procurem, eu indico o nome dele e da esposa dele, da Kátia Dias, que são empreendedores incríveis, são grandes líderes e ensinam a empreender. E ele diz assim, ele falou: Bruna, aquele que não sabe para onde quer ir, nenhum lugar basta, nenhum lugar tá bom, porque ele vai estar sempre insatisfeito. Então a tarefa de hoje porque vão ter tarefas, ok? Eu vou dar tarefas para vocês, porque eu não vou conseguir inserir nada novo na sua zona de conforto. O processo é todo seu, a sua responsabilidade é enorme e é sua. Então, para vocês inserirem coisas novas aqui dentro, vocês precisam saber o que vocês precisam inserir, o que vocês desejam inserir. Então a tarefa de hoje é: pegue papel, pegue caneta e seja extremamente criativo e escreva tudo o que você deseja. Não deixa a sua voz falar: ai, mas isso é muita coisa, mas isso você nunca vai conseguir, ai, como você é boba. Imagina pensar nisso, que futilidade. Isso até parece que você vai conseguir. Pede coisas básicas, pede assim, uma casa própria só, e assim, naquele bairro que a gente tá bom já. Porque eu sei que suas vozes fazem isso. Você deseja algo, depois ela ri de você e você reduz. É isso que a maioria das pessoas fazem, reduz o sonho para caber na realidade e não expande a realidade para poder englobar o sonho. Então, eu quero que vocês percebam que que as nossas crenças, elas são aprendidas, vivenciadas até os 7 anos de vida, no primeiro setênio. Vou falar semana que vem sobre crenças de dinheiro, para vocês terem ideia, porque quando a gente fala de dinheiro, como é mais palpável o assunto, a gente consegue visualizar, é mais fácil a gente falar de dinheiro do que com emoções, a princípio, para a gente iniciar um processo de construção desse assunto internamente, e aí a gente fala sobre dinheiro, e aí vocês vão vendo como que vocês estão construindo essa crença. Mas a tarefa de hoje é: escreva tudo o que você deseja. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua saúde física, né? Aonde você deseja morar, na sua saúde financeira, enfim, tudo. Tudo que você, nossa, se eu fosse desse jeito, assim, nas minhas emoções, nos seus comportamentos, escreva, porque felicidade é estratégia. E eu sempre digo isso. Então hoje nós vamos começar com a estratégia de trazer sucesso, plenitude, felicidade, realização, prazer, lazer, tempo, reconhecimento, amor, compaixão, gratidão para a zona de conforto. É muito inteligente isso. E é isso que eu faço com os meus mentorandos, é isso que eu ensino nas minhas mentorias e nas minhas imersões. Para quem quiser fazer o processo pessoalmente comigo, também pode me procurar, tá bom? Mas nesses vídeos nós vamos dar muitas informações para que vocês também possam acessar todas essas infinitas possibilidades de ser feliz e plena, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Eu sou Bruna Araújo e eu adorei poder ter a experiência de falar sobre o meu propósito de vida, que é
o projeto Melhor de Mim. Um beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!